Agora, algumas medidas preventivas é para não entrar num caos. É para as pessoas não começarem a ter sua vida muito tumultuada. Para a cidade grande não ter parte parada. Para um estado ou um país não parar em parte. Nós estamos falando então de método de controle assim. Limitar um pouco a velocidade de disseminação da doença. Tornar o sofrimento e a morte menos frequente. Nós temos que manter então a infraestrutura dos serviços, nós temos que diminuir o impacto social e econômico. Isso são metas que a gente procura. Mas o que nós estamos tentando fazer em Curitiba e no Brasil em termos de saúde pública, eu mostro para vocês nesse gráfico aqui. Isso aqui foi tentado e foi feito na Filadélfia e St. Louis, nos Estados Unidos, deu certinho. E o que nós queremos deixar claro é assim. Nós vamos ter, por exemplo, 100 mil pessoas com gripe em Curitiba, como teve lá. Se deixar as pessoas sem tratamento nenhum, do jeito que está a vida normal da cidade, andando todo mundo igual, escola aberta, tudo normal, não fecha nada, todo mundo para a escola, não é nada, é uma gripezinha, de repente nós vamos ter 100 mil doentes em um mês e meio. Faz um pico de doença. Agora, se nós tomarmos algumas medidas, fecha as escolas dos grandes centros, diminui a rotatividade de pessoas, conscientiza a população para não ficar saindo, não adianta não levar seu filho para a escola, mas em compensação ir para shopping. Vai para o supermercado só quem precisa. E isso é uma situação de guerra, é uma situação necessária. É uma situação de obediência cívica. Nós temos que entender que temos que dar uma parada de movimentação. Nós vamos ter que bloquear o quê? As nossas igrejas temporariamente. Porque se você somar todas as igrejas de Curitiba, são 120 mil pessoas todo domingo indo em culto, igreja em Curitiba. Se nós brecarmos, se nós durante um mês fizermos a população ficar mais concentrada em casa, nada de aula, nada de muito passeio, nada de igreja, nada disso, sabe o que vai acontecer? A gente tenta fazer igual a St. Louis nos Estados Unidos, os mesmos 100 mil doentes, a mesma população doente, só que em vez de fazer isso, nós vamos ter esses 100 mil doentes durante mais meses, da agora até dezembro. Sabe o que vai acontecer, gente? Vai acontecer um negócio muito simples. 100 mil doentes em mês em Curitiba, não tem hospital para todo mundo, não tem remédio para todo mundo e não tem lugar para todo mundo ficar. Fecha tudo. Não tem polícia para andar na rua e nem enfermeira para cuidar do povo. Esse que é o problema. Agora, se nós tivermos os mesmos 100 mil doentes, ao longo de 6 meses, aos pouquinhos, nós vamos cuidando do pessoal aqui, aí eles melhoram aqui, ajudam a cuidar dos outros ali, eles melhoram, ajudam a cuidar daqueles lá, e logo, logo nós temos remédio para todo mundo e talvez até vacina. Então, essa é a ideia que fica. Além de dar uma ideia do que é a gripe influenza, nós estamos já explicando por que tem que parar, tem que fechar temporariamente algumas aglomerações. Essa gripe que nós estamos aqui, nós estamos lidando com uma estatística de 0,4% de óbito. Isso significa, cada 1000 pessoas, 4 pode ir a óbito com essa doença. Ou, cada 250 pessoas, 1 vai morrer. Cada 1000 pessoas, 4. Se Curitiba você tiver 100 mil casos, vocês têm ideia quantas pessoas vão a óbito, vão morrer nessa cidade? Então faça as contas e comece a raciocinar por que tem que evitar aglomeração. Distanciamento social, não pode dar beijinho, isso é real. Isso é real, evitar aglomerado. E quando nós falamos de evitar aglomerado, não é só os gostosos e os grandes aglomerados, tipo futebol e tipo show. Nós estamos falando de evitar aglomerado desse tipo aqui, do tipo que nada de andar de ônibus ou de metrô quem pode evitar, mas também não pode fazer igual fazem lá na Índia e muito menos o que faz na África, né? Tem que evitar aglomerados, tem que evitar. E se nós não evitarmos isso, a gente corre o risco de ficar em situações intoleráveis. 100 mil pessoas com gripe em Curitiba. Não tem ginásio de esporte para pôr caminho para todo mundo. Não tem quartel que vai aguentar todo mundo. Então temos que ter um pouquinho mais de obediência cívica, cuidar da saúde, não tem que ter pânico nada, essa gripe vai passar. Mas quando fala em ficar em casa, fechar uma escola, fechar uma igreja, tem que entender por quê. Eu precisava de lembrar então, antes da despedida, de 3 coisas muito simples, vale para todo mundo. Primeiro, não se automedique, não usem medicação.
Como eu trabalho na Secretaria de Saúde, eu tenho na minha casa, eu tenho lá à vontade o tal do Tamiflu, que é o remédio para gripe. Só que se eu pegar esse remédio e começar a usar agora para evitar a minha gripe, daqui a uns dias eu paro com o remédio e quando eu pegar a gripe eu corro o risco de não ter mais o quê? Os germes ou o vírusinho que está em mim, ter resistência, o remédio não faz efeito. Você imagina se todo mundo fizer isso. É por isso que não adianta essa história de comprar, trazer do Paraguai, comprar remédio fora, fazer automedicação. Não faça, não é por aí. Segunda coisa importante, se você tem suspeita de gripe, o que é gripe? Resfriado. Dorzinha de cabeça, nariz escorrendo, corpinho meio ruim, isso é gripe, você não precisa de consultar, não precisa de fazer fila, não precisa sair correndo de madrugada, sábado, domingo, ir lá lotar o serviço de saúde, não. Não precisa disso. Você tem que ficar alerta como por qualquer gripe. Agora, importante, essa gripe que está aí é assim, se você de repente está bonzinho agora, quando é para de noite ou em poucas horas, de 4 a 6 horas, gripe forte, dor de cabeça, febre, 38 graus e tosse, corre para o teu médico. Aí sim, mesmo assim não significa que você está com a gripe influenza. Mas então o parâmetro é esse. Sintoma de gripe não quer dizer nada, é uma gripe normal. Dor de cabeça forte, febre e tosse, vai ver o que está acontecendo. E muito obrigado pela atenção de vocês.